FloripaCast na área, galera. Estamos chegando com o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, trazendo assuntos relevantes do nosso dia a dia. E hoje vamos falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, só que de uma forma mais ampla. Vamos sair daquele assunto que todo mundo fala e discute no dia a dia para ampliar o que trata-se em relação à família, interação social, dificuldades do dia a dia, aprendizado e por aí vai. E para a gente trocar essa ideia super legal, ninguém melhor do que ela. Ana Malheiros, terapeuta e empresária das áreas da saúde e educação, terapeuta há mais de 22 anos, professora também, formada em psicomotricidade, neuropsicopedagogia e com mestrado e graduação em neurociências. Essa mulher é um crânio e por isso a gente escolheu ela para poder estar com a gente hoje. Obrigado por ter colocado na sua agenda um horáriozinho ali, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre transtornos de neurodesenvolvimento, falar sobre o autismo, falar sobre educação, falar sobre saúde, falar sobre desenvolvimento infantil. Então, agradeço demais o convite. Ana, para quem circula pelo sul da ilha ou na região continental de Florianópolis, já deve ter passado na frente do Instituto Ana Malheiros. Isso. Conta um pouquinho dessa história para a gente, antes de a gente entrar literalmente no autismo, no espectro, né? Falar um pouquinho desse teu instituto. Perfeito, Fábio. Por coincidência, hoje de manhã eu estava fazendo o treinamento da equipe, né, da clínica, da equipe de profissionais da clínica, e falava justamente sobre isso, sobre o porquê do crescimento e do surgimento do Instituto, do nascimento dessa instituição voltada para atender tanto crianças quanto adolescentes, quanto adultos com transtorno de neurodesenvolvimento. E coloquei para eles que o nascimento do Instituto veio por meio da necessidade de atendimento das mães. Vocês atendem crianças? Com certeza, atendemos crianças, adolescentes e adultos. Mas a necessidade principal de criar uma instituição voltada a atender pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento foi poder atender a necessidade das mães. Eu venho da área da pedagogia, né? Minha graduação primeira de mais de 25 anos atrás, né? Sou pedagoga de primeira formação. E toda a vivência que eu tive com mães de crianças, ali da alfabetização até a fase de quinta série na época, né, quinto ano, era para poder atender as demandas dessas famílias. Em 2011 para 2012, eu saí da sala de aula da pedagogia para montar meu primeiro espaço de psicomotricidade, já então formada em psicomotricidade. E a fala das mães sempre foi muito fundo naquilo que eu observava, que eu escutava, que eu analisava, que eu tinha, né, por conhecimento do que era necessário para atender as crianças. Então as mães chegavam para mim e diziam assim: Ana, hoje eu venho aqui, amanhã eu tenho que ir lá na fono não sei aonde, outro dia eu tenho que ir lá no psicólogo não sei aonde, a minha vida está um caos, eu não tenho mais tempo para mim, eu não consigo fazer mais nada, eu passo no trânsito o tempo todo, às vezes eu fico 2, 3 horas no trânsito para levar meu filho de um lugar para outro. Por que você não cria um espaço para você com uma equipe? Poxa, meu filho vem aqui, ele desenvolveu tanto, você é tão acessível. Eu sempre tive o perfil de me comunicar muito bem com os outros profissionais, né, para ter uma visão ampla do desenvolvimento daquela criança. E esses pedidos, eles foram se tornando recorrentes e mais intensos, cada vez mais intensos. Eu disse, bom, quer saber? Vamos atender essas mães, né? Então, o primeiro espaço multidisciplinar, ele veio em 2018. Em 2018 fiz a minha primeira equipe e em 2019 nós iniciamos o trabalho nesse lugar que você conhece, que é ali no Balneário do Estreito, né? Então veio como clínica multidisciplinar, na época era chamada de CIAR, Centro Internacional de Análise Relacional. Era uma empresa lá de Curitiba, da qual eu fui aluna, né, e tenho o maior carinho. E nós iniciamos esse processo multidisciplinar lá em 2018 para 2019. Em 2023, nós escolhemos então fazer a mudança de nome e colocar o Instituto Ana Malheiros. Enfim, porque várias questões,
mas principalmente pela fala novamente das mães de dizer, Ana, a gente vem aqui pelo teu acolhimento, a gente vem aqui pela tua postura, a gente vem aqui pelo teu trabalho, pela escuta que você tem, pela forma com que você dedica tempo para nos ouvir e atender, né, as nossas necessidades. Então, criou-se aí o Instituto Ana Malheiros, que é voltado a atender as necessidades das crianças, adolescentes e adultos com transtorno de neurodesenvolvimento, mas principalmente atender às necessidades das mães, das famílias. E é isso que a gente quer trazer hoje, falar um pouco mais dessa necessidade, desse ciclo familiar Sim. que tem, né? Que envolve pai, mãe, filhos, avós, parentes, né? Que tudo isso envolve, passa a ter uma maneira diferente, né? De se tratar no dia a dia, com relação à possibilidade de ter alguém na família com o espectro autista, o transtorno do espectro autista. Ana, antes de a gente entrar basicamente nesse assunto, eu queria que tu pudesse passar para as pessoas que estão acompanhando a gente, existe uma característica diferente de cada pessoa que tem o espectro autista em relação a níveis, é isso? Como é que se denomina isso? Isso, assim, a gente precisa pensar no autismo como um guarda-chuva, né? Então, hoje, né, pelo DSM-5, o DSM-5 é o Manual de Doenças Mentais, né? Certo. Então, pelo DSM-5, hoje nós temos ali vários transtornos dentro do transtorno do espectro do autismo. Chama-se espectro pela amplitude, né, que ele engloba dentro de si. Então, eu tenho um espectro, eu tenho vários transtornos dentro daquele transtorno. Hoje, nós chamamos de níveis de suporte dentro do espectro do autismo. Então, eu tenho pessoas com nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Particularmente, Fábio, isso é uma opinião minha, tá? Então, eu não gosto muito de colocar pessoas em caixinhas. Então, esse é nível 1, esse é nível 2, esse é nível 3. Porque cada pessoa é uma pessoa, mas explicando em si o que seria um nível de suporte 1, 2 e 3. Então, nível de suporte 1 entende-se que aquela pessoa que está dentro do espectro, ela vai ter necessidade de apoio menos necessidade, mas diminuída do que aquela pessoa do nível 2 ou nível 3. Normalmente, pessoas do nível 1 de suporte, ela não vai ter prejuízo na comunicação. Então, é aquela pessoa que vai falar, que vai se comunicar, que vai ter uma boa retórica, que vai ser funcional na comunicação, mas vai ter um prejuízo ali na questão social. Às vezes pode ser aquele que é mais recluso, mais na dele, mais quieto, não gosta muito de interagir, um pouco mais tímido às vezes, né, mais calado. Então, o nível de suporte 1, ele está muito mais ligado à questão social, dessa ambientação com o meio, mas não tanto em relação à comunicação e à fala, certo? O nível de suporte 2 é aquele que vai ter uma necessidade a mais de suporte, que o suporte 1, né, a mais, e que vai interferir um pouco ali na questão comunicativa. Então, aquela criança que pode apresentar a fala, mas pode ser uma fala não funcional. Então, é aquela criança que vai apresentar ecolalia, né? O que é ecolalia? É repetição de frases sem sentido, muitas vezes. Então, é aquela frase que ele escutou no desenho, é a frase que ele escutou no filme, é a frase que a mãe ou o pai fala de vez em quando, ele fica repetindo sem sentido. Então, pode ter a comunicação, pode ter a fala, né? Mas não apresentar funcionalidade nessa fala. O nível de suporte 3 comumente vem junto, né, como, vamos dizer ali, suporte, né, um nível mais de dependência com a questão da deficiência intelectual. Então, o nível de suporte 3 vai estar mais enraizado, vai estar mais ligado em relação à presença da deficiência intelectual. Então, aquela pessoa que não vai conseguir se comunicar de forma efetiva, vai apresentar ausência de fala, né, vai ter um pouco mais de questão da agressividade, porque quando eu não consigo me comunicar, né, o que eu preciso fazer para que o outro preste atenção em mim? Então, a agressividade se torna um pouco mais presente. Então, o nível de suporte 3 vai exigir muito mais atenção e apoio do que os outros níveis. Posso dizer que o nível 1 é mais fácil que o nível 3? Não, não posso. Porque eu posso ter uma pessoa com nível 1 de suporte que tem muitas crises
de ansiedade, crises de pânico, crises de choro, a pessoa que vai querer ficar reclusa, fora desse social que é benéfico, e posso ter um nível 3 que vai estar ali inserido e que vai ter menos crises do que o nível 1. Por isso não é bom botar na caixinha. Exatamente. Então, o nível de suporte não quer dizer que esse é mais fácil que aquele. É que esse tem diferentes necessidades do que aquele. Exato. Então, tem que ficar bem claro isso. Como é que se faz o diagnóstico daquela criança lá no começo do nascimento, até para a gente entender o que o pai e a mãe vão passar no momento? Isso já pode ser visto durante a gravidez ou só depois que nasce? Explica um pouquinho para a gente. Olha, existe hoje, assim, vários estudos que mostram que é possível fazer o diagnóstico nos primeiros meses de vida da criança, fazer, ou pelo menos uma intervenção eficaz desde os primeiros meses. Talvez o diagnóstico não tão preciso, mas uma verificação de que algo não está bem com aquela criança. Então, a gente pode perceber assim, a criança, né, está mamando, está ao peito da mãe, 1 mesinho, 2 mesinhos, 3 mesinhos, essa criança apresenta o sorriso social, essa criança olha nos olhos, essa criança comunica, ela consegue ter um diálogo tônico com você, ou seja, você faz uma brincadeirinha, ela te responde. Eu consigo perceber sinais de que algo não está bem com a criança desde os primeiros meses de vida. Eu não preciso esperar até os 3, 4, 5 anos para fazer um diagnóstico, tá? Eu não tenho certeza, mas a intervenção precisa ser feita desde muito cedo. A gente bate muito na tecla da intervenção precoce. Quanto mais cedo você intervir, mais chances de evolução aquela criança tem. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se reformular, se remoldar nos primeiros meses de vida, vai ser diferente depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, assim vai. Então, quanto mais cedo intervir, melhor a resposta da criança. O que a gente observa muitas vezes é que os pais têm medo de buscar saber se realmente o filho é ou não é, né? Tentam atrasar o máximo possível essa situação, tentando colocar esse problema como outro tipo de problema. Sim. Não, ele é isso porque é isso porque tem isso, mas nunca quer chegar e dizer realmente ele faz parte do quadro do espectro. O que é muito comum na clínica, Fábio, hoje, né, e recebo sempre, assim, comumente, mães chegando sozinhas, então assim, Ana, eu sei que alguma coisa está errado, mas lá em casa ninguém acredita em mim. Isso. Sabe? O meu marido acha que é loucura, que eu tô colocando pelo em ovo, minha mãe e meu pai dizem que, né, quando me educaram é porque eu sou muito mole com ele, assim, mas eu sei que alguma coisa não está bem com meu filho. É muito comum a gente ver mães buscando ajuda sozinhas e desacreditadas, né, daquilo que está percebendo que não está bem no seu filho, e sem muito apoio dos demais. Você está com coisa na cabeça, você está, né, vendo coisa onde não tem. Então, a gente recebe isso diariamente na clínica. O que eu sempre falo para as famílias, para as mães que chegam lá e dizem, olha, traga o seu esposo aqui, peça para ele vir conversar aqui comigo, traga sua mãe, seu pai, quem mora com você, não interessa, é tio, avô, avó, vamos conversar sobre. Porque, Fábio, assim, é diferente, você é mãe, você é pai, né? Você esperou o seu filho, você idealizou o teu filho, você pensa coisas para ele, você faz projetos para ele. Quando a ação não condiz com a reação, vamos dizer assim, a realidade é outra, é muito doloroso, fere os sentimentos das pessoas. Poxa, eu pensei que ia ser dessa forma, mas não é, né? Tão diferente daquilo que eu imaginei que ia ser. Então, até para um pai, para uma mãe chegar a dizer assim, não, realmente, eu tenho um filho com um transtorno, a minha vida vai mudar em relação a tudo aquilo que eu imaginei que ia ser, né? Exatamente, é demorado, é doloroso. Então, a gente, né, os profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, precisam ter sensibilidade, empatia, uma escuta efetiva, tentar se colocar no lugar daquela família, né, que está ali dizendo assim, não, mas não é isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. Tudo bem, vamos aos poucos. O que importa é, vamos ajudar essa criança? É porque até um processo, como tu falou, primeiro a aceitação dos pais, daqueles envolvidos, depois o segundo plano de informar isso para os outros membros da família, mais, né, os mais longe,
depois fazer a inclusão dele num meio social também, porque vai estar toda a vida junto com os pais, determinados, depois incluir na educação e assim sucessivamente. Tudo é uma etapa diferente que os pais têm que se adaptar. Não é simplesmente descobrir que o meu filho é autista e agora está tudo certo, vamos tratar. Não, tem todo um processo, né? E eu acho, porque assim, eu me lembro que antigamente, eu acho que a senhora também, a gente tinha mais essa percepção, por exemplo, quando era síndrome de Down. Não se falava em qualquer outro tipo de espectro, né? A gente via porque a criança nasceu diferente, ia crescer, dá para ver, ó, aquela ali tem a síndrome de Down. E no autismo, como a senhora falou, que não gosta de falar, né, dos níveis de suporte, mas às vezes a gente consegue constatar e às vezes não, né? E demora um pouco de tempo para poder constatar. E me diz uma coisa assim, ó, e a senhora vê que realmente, após a participação dessa mãe ou da família dos pais, dentro do instituto, começando a ver de uma outra forma, estando junto com outras pessoas que também passam pelo mesmo problema, é muito importante, né? Demais, demais. A participação da família, ela é imprescindível para o sucesso do tratamento. Então, a família que não consegue engajar, né, dificilmente consegue dar sequência para aquele processo e torna o processo da criança evolutivo muito mais moroso. Então, quanto mais resistência eu tenho, eu não acredito nisso, eu acho que isso tudo é frescura, não é bem assim, é só porque é manhoso, ou a mãe não soube educar direito, não é assim que funciona, na minha época não era desse jeito, né? Então, enquanto nós tivermos esse olhar de julgamento, de crítica, e não tivermos o olhar do apoio e da sensibilidade, cada vez fica mais custoso das famílias terem um pouco mais de acesso, as famílias serem orientadas de forma correta e serem acolhidas da forma correta também. Porque vem uma enxurrada de informação. E aí você não sabe para onde olha, para onde vai, acredita em tudo um pouco e acaba, vamos dizer assim, ó, mirando no alvo errado, né? E aí gastando munição onde não deve. A gente fala muito do tratamento, né? A terapia e medicação com relação às pessoas que têm, né, o transtorno do espectro autista. Ajuda no processo, né? Mas a senhora viu também que muitos pais precisavam também ter esse tipo de tratamento, esse tipo de terapia, em termos de, para poder conseguir entender o processo que estava acontecendo, ou é uma coisa que simplesmente só quem realmente tem o transtorno é que realmente precisa disso? Assim, tu acha que os pais também passam por um processo? Não digo a medicação, eu acredito que não, mas a terapia em si, eu acho que ela tem que vivenciar isso também, né? Não é nem a nível de achismo, Fábio, é necessário. Eu acredito piamente nisso. E o processo que a gente vive dentro do Instituto é para que isso aconteça sempre. Então, nós temos ali estratégias para sempre acolher essa família e atender essa família. Quando a criança, adolescente, adulto entra no Instituto, não é ele paciente que está entrando, é a família toda. Então, eu preciso dar suporte para essa mãe, que muitas vezes é mãe solo, né? Então, hoje, assim, ó, vamos colocar por alto, 80% das famílias que estão na clínica são de mãe solo. É a mãe e o filho, é a mãe sanduíche, é a mãe que cuida do filho e cuida da mãe, porque a mãe está idosa e ela precisa atender o filho também. Aí eu tenho a avó que ajuda a mãe a cuidar do filho. Então, nós temos aí um universo feminino muito envolvido, né, nesse meio todo. Então, eu preciso dar apoio para essa mãe, eu tenho que dar apoio para esse pai que está perdido, não sabe o que fazer, eu preciso dar apoio para essa avó que acredita que muitas vezes o pai e a mãe estão agindo errado, né? Então, eu tenho que orientar esta avó, eu tenho que orientar este avô, eu tenho que dar apoio para esta família. Então, não adianta só atender a criança. Ó, a criança entra aqui e vocês ficam para lá, vocês não cabem dentro desse processo. A família precisa estar dentro do processo. Nós temos hoje na clínica a Semana da Família, que a gente chama. A cada 2 meses, a gente traz toda a família para dentro da clínica para fazer capacitação, orientação. Fora, a clínica é aberta o tempo todo, mas nós temos a cada 2 meses esse processo incluído dentro do nosso tratamento. Seja com quem a criança viva,
Essa pessoa precisa estar ali para ser orientada, para ser capacitada, para ela poder entender o que está acontecendo, acompanhar a evolução dessa criança e saber aonde que ela pode ajudar e aonde ela não deve atrapalhar. Porque às vezes, eu não sei como ajudar a Ana. Tá tudo bem, então não vamos atrapalhar, não ajuda, mas também vamos evitar, né? Já é uma maneira de ajudar, não atrapalhando. Exato, exato. O que seria o atrapalhar? Muitas vezes nós temos crianças com questões alimentares severas. Então, não pode comer o doce, não pode isso, não pode aquilo. Aí vai na casa da avó, a avó fica com pena. Vou dar um docinho, eu vou dar um chocolatinho, eu vou dar um isso pitadinho. Então, a gente precisa acolher isso com carinho, né? Dizer, olha, não é assim que funciona, vamos tentar fazer da melhor forma e poder orientar a família da melhor maneira possível. E tem que conscientizar também que esse processo é para a vida toda, né? Sempre, não é um processo sempre. que vai ter uma melhora e ele pode até ter, né? De repente, com o passar do tempo, isso que ia perguntar para a senhora, como é que fica essa passagem da infância para a adolescência, juventude e depois o fato do adulto, né? De chegar até a fase adulta. Tem algum tipo de, digamos, melhora? Como é que é esse processo? As coisas tendem a ficar da mesma forma? Como é que é isso, assim? É difícil a gente ter eu não sei, porque por ser uma coisa nova, eu, pelo menos, não tenho nunca acompanhei uma pessoa que nasceu com um espectro e hoje tem, sei lá, 50 anos. Eu não cheguei a ter isso aí. A gente conhece alguém muito novo, né, nesse processo novo de criança e jovem, ou depois de anos, aquele adulto agora consegue se diagnosticar pelo fato de que está sendo mais falado sobre isso, né? Veja, hoje nós temos na clínica desde crianças com 1 ano e pouco com diagnóstico, até adultos de 40 e 50 anos com diagnóstico. E aí eu volto lá na necessidade das mães. Eu comecei a minha vida como terapeuta, né, lá em 2011, e lá as mães já me diziam assim, Ana, o que vai ser do meu filho? Eu atendia crianças com 3, 4 anos de idade. O que vai ser do meu filho quando ele for um adolescente? Para onde ele vai? O que vai acontecer com ele? Muitas dessas crianças estão comigo até hoje. Então, as crianças de 3, 4 anos que já estão com 20, que já estão com 18, estão com bigode na cara, então, sabe? Meninas já virando mulheres. Então, os autistas crescem, os autistas envelhecem e eles precisam do mesmo cuidado, da mesma atenção, do mesmo carinho. Ana, vai precisar de terapia toda a vida? É possível que sim, é possível que não. Então, esse trabalho bem feito, bem organizado, bem amparado, pode levar essa pessoa a necessitar de menos suporte ao longo da vida. Pode levar que ela tenha um nível de autonomia que ela não necessite estar na clínica o tempo todo, mas que ela possa ter um ambiente a quem recorrer caso necessário. Então, hoje eu sou um autista de 40 anos, eu vou ter a minha psicóloga que vai, né, me dar a orientação, eu vou ter uma neuropsicopedagoga para as questões de trabalho, eu vou ter um terapeuta ocupacional que vai me orientar ali no meu dia a dia, das minhas funções, mas isso não precisa ser diário ou semanal como é feito enquanto é criança. Então, o foco no desenvolvimento infantil precisa ter grande importância, para que conforme essa criança, esse adolescente, adulto for crescendo, ele dependa menos desse suporte. E isso precisa ser um olhar social, né, Fábio? Falando de política pública, ele precisa ser um olhar social. Essas crianças vão se tornar adultos, vão se tornar idosos. A gente precisa trabalhar para que eles tenham a máxima autonomia possível, para que eles sejam pessoas funcionais, para que eles possam ir para o mercado de trabalho, para que eles consigam exercer uma função, para que eles tenham um retorno financeiro, possam se sustentar, pagar suas contas, comprar o seu alimento. Então, eu tenho que pensar a longo prazo. Eu não posso colocar aquela criança e achar que até os 12 anos eu não atendo mais, depois ela vai para onde? Essa é uma grande preocupação das famílias, mães e pais. Ana, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dele? A senhora falou para mim pra gente aqui no programa, que existe muitas mães solos, né? Sim. Geralmente, a maioria por abandono dos pais, Sim. ou o pai não aceitar aquilo, ou achar que, como a senhora falou, isso aí é da criação, ou não está preparado para aquilo e não sabe enfrentar e resolve deixar tudo nas costas da mãe. E aí eu fico pensando assim, como lidar com um processo novo, que é do cuidado com um filho com um transtorno do espectro autista,
como conciliar com o trabalho, que acho que é uma das coisas que eu não sei se o empresário ou a pessoa, o emprego está disposto a querer te dar a possibilidade de se adaptar àquilo. Muitas vezes é um trabalho o dia inteiro, ou é um trabalho que tu não vai querer falar para a pessoa que tu não quer ir porque tu tem um filho autista. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que as pessoas que procuram a tua clínica deve trazer também, né? Sim, muito, muito. Você falou bem, assim, ó, a mãe fica. A mãe fica. É comum o pai, e por favor, tá? Não, nada a ver com o homem e pai, não tem nada a ver com isso. Mas o que a gente presencia é o pai sair, abandonar, deixar e a mãe permanecer. O pai dar ali um sustento mensal, né, quando dá, e a mãe precisar se virar nos 30 para atender aquela criança. Então, se você pensar, Fábio, vamos voltar ao sistêmico, né? A visão sistêmica. Eu tenho uma mãe que cuida de um filho sozinha muitas vezes, que precisa trabalhar para dar o sustento para aquela criança, porque ela gasta com médico, ela gasta com terapia, ela gasta com medicação. Muitas vezes a criança usa fralda, até 12, 13, 14 anos. Eu tenho crianças, adolescentes com 14 anos de fralda na clínica. Quanto custa um pacote de fralda hoje? Falando do mínimo. Quanto custa um pacote de fralda hoje? Então, existem muitos gastos relacionados ao espectro do autismo, a alimentação, existem seletividade alimentar, existem alergia alimentar como comorbidade do espectro. Então, como que eu vou trabalhar tudo isso se eu sou uma mãe que preciso viver para o meu filho, não tenho condições de trabalhar, não tenho como me ausentar, preciso dar o sustento para ele e ele precisa evoluir. Então, o nosso olhar para a situação familiar da família da criança com autismo, com deficiência em geral, mas com autismo, precisa ser sistêmico e ele precisa ser carinhoso, ser afetuoso. Uma mãe que necessita sair para trabalhar todos os dias para garantir o sustento do seu filho com deficiência precisa ser levada a sério. Ela tem que ser ouvida. Ela tem que ser escutada com o maior afeto possível. Hoje nós temos, por exemplo, assim, algumas situações na clínica em que os planos de saúde exigem que a mãe coloque uma digital ali a cada atendimento, ou seja, impede que a mãe saia da clínica para trabalhar. E aí, se a empresa em que a mãe trabalha não autoriza ela a trabalhar home office, se ela não pode trabalhar à distância, como é que essa mãe vai se sustentar e sustentar essa criança? Então, todo esse olhar de carinho, esse olhar de afeto, esse olhar de cuidado precisa ser sistêmico para um processo inteiro, não só para a terapia da criança. Eu tenho muitas mães que chegam na clínica, deixam a criança ali às 8 da manhã, vem buscar ao meio-dia e ela vai para o trabalho, ela vai lá ganhar o pão de cada dia. Volta, pega o seu filho, leva para casa, dá o almoço, deixa com a avó, ou leva para a escola e volta para o trabalho. E aí, final do dia, pega na escola, ou vai para casa, ou pega na avó, pega na tia, pega no vizinho, vai para casa, dá o banho, dá comida, e viver uma vida que é de uma rotina cansativa, exaustiva, estressante, para no outro dia acordar e fazer tudo de novo. E isso a gente fala de uma mãe que tem a possibilidade ainda de frequentar... Que tem rede de apoio. Isso, que tem a rede de apoio, porque a gente sabe que existem muitas e muitas mães ou pais que também não tem essa possibilidade e que vai levando do jeito que dá, né? Porque através do SUS ou através o problema com as escolas, o problema das leis, eu não sei como é que está a situação das leis, eu não cheguei a pesquisar, mas eu não sei se as leis têm ajudado muito essa situação, não sei. As leis existem, mas ainda ajudam muito pouco. O que a gente escuta hoje das famílias? Ana, cheguei para matricular meu filho na escola e aí tinha vaga, isso, aquilo. Quando eu falei que ele era autista, no outro dia me ligaram dizendo que a vaga não existia mais. Mas na escola pública não tem vaga, está super lotado. Na escola particular não aceita porque tem transtorno. O que essa família vai fazer? Quando aceita, quando a criança está inserida na escola, a criança fica ali 10, 15, 20 minutos, a escola liga para a mãe buscar. Vários casos já aconteceram assim. Então, nossa, Ana, eu estou lá no meu trabalho, acabei de chegar mal, estacionei o carro, já estão me ligando para buscar de volta porque ele teve uma crise. Então, claro, não é culpa da escola também, a escola precisa de capacitação, a escola precisa de apoio, os professores precisam também ser orientados, serem cuidados. Os próprios alunos, né? Super! Desculpa eu te intrometer, mas a gente vê assim, não é que seja mais fácil, mas para
esse trabalho de conscientização, tu conscientizar os pais, a família, aí quando entra no âmbito escolar, tu conscientiza a diretora do colégio, os professores, mas a vivência dele vai ser, a maioria do tempo, com os alunos, com os colegas. Isso aí. E a maioria deles não está preparado para isso também. Como tu falasse, não é uma coisa que de repente é culpa deles, mas o fato de não ter a orientação, né? Assim, eu tenho feito várias palestras em escolas, né, e eu sempre me dispus, eu venho da área escolar, eu venho da educação, né, então eu sempre fui muito disposta a auxiliar nesse processo educacional. Mas você está com dificuldade? Liga para mim, entra em contato, vou lá com o maior prazer conversar com você, te orientar, passar, né, momentos que você consiga resolver de forma mais autônoma com aquela criança, aí para não precisar ficar ligando para a mãe a cada 5 minutos, para que ela venha buscar e tirar a criança da escola. Então, orientar essa comunidade educacional, a comunidade escolar também é parte do trabalho que a gente faz. E a sociedade também precisa ter esse perfil e esse olhar de carinho e atenção para a comunidade escolar que essa criança está inserida. Nós temos muitas famílias hoje optando por tirar a criança da escola. Isso é inadmissível. Então, se eu vou tirar o meu filho desse ambiente que às vezes é o único ambiente social que ele tem, né? Porque ele não é aceito, porque é um ambiente que causa mais prejuízos do que benefícios. Então, poder capacitar esse professor, acolher as famílias que estão na escola, que muitas vezes não entendem. Ah, não quero que meu filho esteja junto com o fulano ou com a fulana, porque isso, porque aquilo. A família não entende o que está acontecendo. Então, o olhar sistêmico para a causa do autismo, ele é urgente, ele é importante, ele é necessário. Como é que a senhora tem visto o uso da tecnologia por parte dos pais para tentar fazer com que essa criança ou essa pessoa que tem o transtorno do espectro autista fique ali, tenha o uso de um celular, de um computador, que aquilo ali tira um pouco do problema dele estar ansioso, Como é que a senhora tem visto isso, assim, ó? Que a gente, geralmente, eu tenho notado, assim, por exemplo, a pessoa quando tem algum tipo de problema, principalmente do espectro autista, quando a gente chega numa festa de alguém que tem ali, dar um celular para ele ficar naquele canto dele, ou ele... Como é que a senhora tem visto isso, assim? É uma coisa que ajuda? É uma coisa que pode complicar o andamento do processo? Como é que é isso? Cada caso é um caso. Assim, a tecnologia, ela precisa trabalhar a nosso favor. No momento em que eu me torno escravo dela e ela manda em mim, ela já não me beneficia em nada. Agora, se ela está sendo usada para meu favor, para o meu benefício, ok. Tecnologia demais, tela demais, não ajuda ninguém. Inclusive, nós temos diagnósticos não efetivos aí de autismo, né? As pessoas acreditarem, médicos, profissionais acreditarem que a criança tem autismo, porque ela apresenta características do espectro, mas que estão relacionadas diretamente ao uso excessivo de telas. Então, a tela em demasia, ela vai causar prejuízo na comunicação, ela vai causar prejuízo no sono, como você diz, ele vai acalmar. Pelo contrário, a criança com uso excessivo de tela fica mais irritadiça, ela fica mais agitada, ela fica mais desorganizada, porque o excesso de estímulo visual e sonoro que ela recebe faz com que o cérebro dela trabalhe com muito mais rapidez, uma rapidez desnecessária para aquilo que ela necessita no dia a dia. Como é que eu vou fazer uma criança, seja ela autista ou não autista, sentar numa carteira na escola e prestar atenção 30 minutos que seja num professor, se o professor está falando ali calmamente, passando, escrevendo num quadro branco, se do outro lado ela tem uma tecnologia que lança milhares de estímulos por segundo, milissegundo, aos olhos dela, aos ouvidos dela, o que você acha que ela vai escolher? Ela vai querer prestar atenção no professor ou ela vai querer estar naquele ambiente ali de máximo estímulo? Ana, você é contra as telas? Não, eu não sou. Mas eu sou contra o uso excessivo, indiscriminado e de forma mal feita. Então, assim, sem a supervisão dos pais, né, com conteúdos que não são benéficos para aquela criança, para aquele adolescente, que vai causar um prejuízo na comunicação, que vai alterar a questão do sono, que vai deixar essa criança mais irritada, mais nervosa, mais agitada. Então, eu não sou contra as telas.
mas eu sou contra o uso indiscriminado. É claro que muitos pais usam, e não é só as crianças autistas, Fábio. Assim, hoje, você chega num restaurante, se você tiver ali 10 crianças, você conta quantas delas não estão na frente de um tablet ou de um telefone, não importa a idade, pode ter meses, 1 ano, 2, pode ter 10, 12 anos. Eles estão na frente ou do celular ou de um tablet, escutando ou vendo algum desenho. Não estão interagindo com o outro, não estão conversando entre a família com os pais, tampouco prestando atenção naquilo que ele está comendo. Às vezes não está nem sentindo o sabor, o cheiro, nada, a textura. Já vi isso algumas vezes, Então, principalmente em restaurante. Eu já vi pai ter que dar o telefone para ele poder comer, senão... Exato. Mas e como que a gente fazia isso antigamente? Sua mãe te dava telefone para você dava. comer? Ela dava, sim. Não é? Então, como nossos pais nos educaram, como que nós educamos os nossos filhos? Ah, não, você é nostálgica, você está presa lá no passado. Não é isso. A tecnologia precisa estar a meu favor e não contra mim. No momento em que eu dou uma tela para o meu filho e eu impeço ele de comunicar olho a olho comigo, eu impeço ele de adquirir um diálogo de estímulo-resposta. Eu quero saber de você, eu quero conversar com você. E eu ofereço um estímulo do qual ele vai ficar passivo, só escutando, ouvindo e vendo, eu estou causando um prejuízo na comunicação, aqui na fala, eu estou causando um prejuízo social da interação e estou causando também um prejuízo cognitivo da questão de conseguir ficar quieto de uma forma mais branda, sem um estímulo tão efetivo ali a nível de olhos e ouvidos, conseguir ficar parado por mais tempo, mais calmo, mais tranquilo, porque o meu cérebro vai ficar o tempo todo com aquela necessidade, no vício mesmo, de um estímulo recorrente. Quanto mais calmo, melhor. Exatamente. Já que a gente está falando de quanto mais calmo, melhor, eu gostaria de saber da opinião da terapeuta e da empresária Ana Malheiros com a utilização do canabidiol no processo de tratamento como medicação e terapia dentro do transtorno do espectro autista. Como é que tu vê isso pela tua experiência? Eu já recebi na clínica famílias que tiveram benefícios gigantescos com o uso do canabidiol e famílias que não tiveram benefício algum. Então, também é algo a ser avaliado pontualmente. Então, eu posso ter, claro, a gente sabe dos benefícios da cannabis, principalmente para as crianças que têm crise epilética. Então, se eu tenho uma criança autista que tem crise epilética, a cannabis com certeza vai ajudar muito. Se eu tenho uma criança autista que não tem a crise epilética, talvez não ajude. Se eu tenho uma criança autista que é extremamente agressiva, agitada, irritadiça e eu vou usar a cannabis, pode ser que ela venha a ter uma melhora no quadro comportamental. Pode ser que não. Então, como qualquer outra medicação, né, embora seja natural, precisa ser avaliado caso a caso. Então, eu tive casos de muito sucesso, que os pais super adotaram, né, o sistema da cannabis, e tive casos que os pais deixaram de dar a medicação alopática e introduziram a cannabis e não foi efetivo. Então, tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado, tem que ser feita ali periódica a avaliação para saber se realmente está surtindo efeito, se está tendo resultado ou se não. Então, posso falar por mim, eu usei o canabidiol para a questão de dor crônica há um tempo atrás. Eu fiz um tratamento de 3 meses e eu não tive resultado algum, nenhum, não tive. Mas eu tenho conhecidas amigas que fizeram uso e tiveram resultado positivo. Né? Eu fiz o tratamento com uma neuro, é muito bem indicada, então era uma medicação pura, nada contaminada, só que não deu resultado para mim, porque o meu corpo não respondeu bem àquela medicação. Então, tem que ser avaliado caso a caso para saber, está sendo efetivo? Está. Não está? Não está. Então, vamos tentar outra coisa. O espectro autista, ele é genético? Também. Também. A gente pode falar hoje, Fábio, assim, ó, de multifatores. Né? Então, antigamente, até um tempo atrás, vamos dizer assim, o autismo é genético, ponto. Mas eu também tenho fatores ambientais. Eu também tenho fatores que saem desse perfil genético e que podem causar características, sintomas do espectro do autismo. Isso é uma coisa importante também de salientar. Eu posso ter uma pessoa com características autísticas, mas não necessariamente ter diagnóstico de autismo. Eu posso ter uma pessoa com diagnóstico que não apresenta tantas características como aquela pessoa que não tem o diagnóstico. Então, é preciso ser feita uma avaliação muito bem estruturada para realmente ter um diagnóstico efetivo daquele sujeito, daquela pessoa.
Nós temos fatores genéticos, sim, mas nós também temos fatores ambientais. Acabei de te falar o uso excessivo de telas. Como é que eu posso... Vamos colocar o exemplo assim. Nós passamos por uma pandemia, né? Essa pandemia, as pessoas ficaram reclusas, ficaram em suas casas, as telas foram o suporte ali de praticamente todo mundo. Crianças que fizeram uso indiscriminado de telas nesse período, ou seja, muito tempo de estímulo visual, audiovisual ali da tela, desenvolveram questões de comunicação em prejuízo. Vai no médico, meu filho não fala, não responde quando é chamado, tá desatento, tá isso, não sei o que, pum, vem um diagnóstico de autismo. Você leva para terapia, aquela criança começa a receber o tratamento necessário, um estímulo diferente daquele que ela está acostumada. Opa, ele deixou de ser autista? Às vezes nem era. Então, a gente precisa prestar atenção no ambiente que eu estou inserida para saber o que eu estou oferecendo para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto e qual é a resposta que eu vou ter dele. Nós temos fatores ambientais hoje, eu não posso pensar no autismo só na genética, vamos dizer assim, porque como é que nós vivemos hoje? Qual é o tipo de alimentação que a gente tem? O nível da nossa consciência em relação ao estresse, a correria do dia a dia que a gente vive, toda a nossa, se a gente pensar aí, toda a nossa genética vem mudando, né? Porque eu preciso me adaptar ao meio. Eu não posso só pensar em genética, eu preciso pensar no ambiente junto. Então, eu tenho aqui 2 grandes fatores que interferem no neurodesenvolvimento da criança, do adolescente. Então, eu vou ter 2 grandes fatores com grande interferência nesse desenvolvimento. E diferente, por exemplo, da síndrome de Down, fisicamente tu consegue ver, né? Exato. No autismo tu não consegue ver, né? Exato. A pessoa é normal, entre aspas, do momento que não falou, tu não trocou uma ideia, tu não convive com ela, até então ela é uma pessoa que tu nem imagina que tenha, né? O autismo é a deficiência invisível, vamos dizer assim, né? Porque até então manifestar as questões comportamentais, muitas pessoas não percebem que o autismo está ali. Então, manifesta a questão comportamental, manifesta a questão cognitiva, muitas vezes, né, da ausência da fala ou da agressividade. Aí a pessoa percebe que algo não está bem com o desenvolvimento daquela criança, mas até então é uma deficiência invisível. O colar de Iraçá foi uma boa, né? Muito, muito. O colar é muito, até assim, para a família que às vezes evita de usar, não quero usar porque vai expor o meu filho, é importante o uso do colar. O uso do colar faz com que as pessoas que estão em volta, né, a sociedade que está em volta, tenha um olhar diferenciado para aquela situação. Uma criança com autismo, com a questão da inflexibilidade cognitiva, uma questão com rigidez comportamental, que vai para o supermercado com a mãe, e aí ele quer alguma coisa e a mãe diz não, ele não consegue tolerar aquele não. Ele vai jogar no chão, ele vai fazer o berro, o choro, ele vai se desorganizar, ele vai ficar, às vezes, agressivo, né? Vai tentar se machucar ou machucar a mãe, e as pessoas não entendem o que está acontecendo ali. Então, o uso do colar é importante para que o olhar para essa mãe seja de afeto, seja de carinho, seja de cuidado, né? Claro que não só para crianças com deficiência, mas, né, todas as crianças em si. O olhar para essa mãe seja de cuidado, de carinho, de afeto, de ajuda e não de crítica. Ana Malheiros, para a gente finalizar, qual é o recado que a senhora deixa para aqueles pais, irmãos, tios, avós, pessoas que vão conviver com outras pessoas que têm o transtorno do espectro autista, em termos de conscientização e que possam, de alguma forma, entender um pouco mais de como tratar isso, de como lidar com isso? Conhecimento nunca é demais, né, Fábio? Assim, a fala, a escuta, a proximidade do humano para o humano é extremamente importante. Nós estamos nos perdendo um pouco desse humano, né? Estamos nos individualizando muito, buscando muita informação nas redes, e ok, nada contra isso também, desde que seja uma informação de qualidade, mas a gente perde muitas vezes de fazer um diálogo com o meio em que eu estou inserido. Então,
se tem algo que eu possa deixar, que eu possa orientar, que eu possa sugerir para as famílias, é a conversa, o diálogo. Esteja aberto a receber o outro, esteja aberto a escutar aquela família que está necessitada. Tenha um olhar sensível para as demandas dessa família, desta mãe. Procure entender o que está passando para poder ser efetivo na ajuda que você vai oferecer. E se você não vai ajudar ou não tem intenção de ajudar, pelo menos não critica, né? Fazer a sua parte, estar ali como rede de apoio quando necessário, porque famílias atípicas, famílias com crianças, adolescentes, adultos com deficiência, têm muito trabalho, sofrem muito. Não é o nosso papel causar mais sofrimento ainda, mais desgaste. A gente precisa realmente fazer, vamos dizer assim, um acolchoadinho ali, né? Dizer, tá tudo bem, a gente está aqui para te ajudar, para te acolher, para te escutar, para tentar levar aí, caminhar junto com você aí de uma forma um pouco mais tranquila, mais branda, que seja para você respirar, para você dizer, opa, eu não estou sozinho nessa jornada, tem alguém aqui do meu lado, eu posso chorar, eu posso esbravejar, eu posso botar para fora e tá tudo bem. Porque se nós perdermos essa essência do humano, o que sobra para nós? O que resta da nossa humanidade, né, da nossa sociedade? É verdade. Então, esse olhar de carinho, de afeto, de cuidado, de atenção, ele não pode ser perdido nunca, 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 nunca. Ninguém sabe a dor que o outro carrega, ninguém sabe. Então, esteja sensível, esteja atento, esteja muito mais na escuta do que na fala, para você poder ouvir o outro, que muitas vezes não diz uma palavra, mas se você prestar atenção no olhar, no gesto, na conduta, você vai ver que ele está precisando de ajuda e de apoio. Esse é o recado dela, Ana Malheiros, terapeuta, empresária da área da saúde, da educação, formada em psicomotricidade, em neuropsicopedagogia, tem mestrado, tem graduação em neurociências e proprietária do Instituto Ana Malheiros, com sede no Campeche, sede no Balneário do Estreito. Quero te agradecer por ter colocado na sua agenda um tempinho e a gente ter trocado essa ideia tão legal, falando sobre essa situação do transtorno do espectro autista de uma forma muito mais ampla. Obrigada também, Fábio. Um prazer, né? Novamente digo, é um prazer estar aqui e eu fico à disposição, né, para outros assuntos também que vocês queiram tratar e à disposição das famílias, né? Eu estou quase sempre na clínica ali aberta a receber, escutar ou acolher, ouvir as mães, ouvir as famílias, porque bom, é o meu legado, é a minha missão, é estar ali realmente para ser suporte, ser apoio, ser mão amiga, ser ombro, e dar ali uma direção, um norte, para que essas famílias consigam sair dali mais leve, mais tranquilas do que elas chegaram. E assim finalizamos mais um FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, que sempre traz assuntos que são relevantes do nosso dia a dia e hoje conversando sobre o transtorno do espectro autista de uma forma muito mais ampla. Se você não conseguiu acompanhar todo o nosso podcast, pode acessar o YouTube da Câmara Municipal de Florianópolis, tem uma pasta lá só do podcast, ou fica na nossa programação da TV Câmara, que vai estar circulando aí todos esses assuntos que a gente traz no nosso FloripaCast. Até o próximo programa e aquele abraço.